Olá, amigos e amigas. Que bom nós tirarmos um tempo para nós refletirmos sobre a palavra de Deus e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 5 de agosto, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 7, que ela tem como título O Corpo Unificado de Cristo. As Sagradas Escrituras, elas mencionam que a igreja, ela é o corpo de Cristo para explicar a união dos crentes com Cristo e o relacionamento entre umas pessoas e as outras. E como membros, desse corpo de Cristo, nós estamos ligados, trabalhando juntos. E assim deve ser os cristãos trabalharem unidos, na obra do Senhor. Como Jesus é o cabeça da igreja e ele comanda, todo o corpo, é bom e importante nós estarmos ligados realmente entre os membros da igreja e se relacionar bem para que a atuação da cabeça, que é Cristo, possa a igreja crescer e se desenvolver bem. E o apóstolo Paulo usou o corpo para nos demonstrar um ponto de vista assim, espiritual. E por isso que no verso para memorizar da lição dessa semana, ele explica e nos diz. Olha o que ele fala. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, que está lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Para o apóstolo Paulo, a igreja como corpo de Cristo é composto por uma variedade de dons e talentos, habilidades de diferentes pessoas, e todos devem trabalhar juntos e unidos para um desempenho satisfatório, de cada função, para que o corpo seja saudável e eficaz. O corpo de Cristo, mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, é uma metáfora sobre a associação dos crentes com Jesus e nós como irmãos em Cristo. E Paulo reestruturou em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 16, essa metáfora do corpo, usado de forma eficiente, ativo, tão competente como anteriormente. Está lá em Romanos 12, versículos 3 até 8, e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 31. E aqui Cristo é a cabeça do corpo, ou seja, a cabeça da igreja, que supre as necessidades das pessoas talentosas, que com inteligência e sabedoria ajudam a unificar esse corpo como parte, dessa igreja, onde cada membro da igreja contribuindo para que os dons, talentos e habilidades para o crescimento de toda a igreja. E por isso que o corpo de Cristo, a igreja, precisa compreender o verdadeiro sentido do serviço de edificação e da plenitude, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. Com uma vida assim reta, abnegada, com uma vida altruísta, que possa redundar na edificação do corpo de Cristo, que ele fala lá em Efésios 4, versículos 12,
que por sua vez resulta na unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, que ele, Paulo, fala ali em Efésios capítulo 4, versículo 13, e é justamente esta maturidade espiritual que o livra, né, o cristão dele ser enganado por doutrinas falsas e mentirosas, ou todo vento de doutrina, ou talvez de artimanha, né, de homens falsos, né, pela astúcia, que podem induzir muitos cristãos ao erro, que ele, Paulo, fala em Efésios capítulo 4, versículo 14. Por isto que Cristo, que é o cabeça da igreja, ele dá um aperfeiçoamento aos santos, né, aos cristãos, para o devido desempenho de cada membro desse corpo, que são os dons e talentos. Mas para isto, a unidade ela é essencial no corpo, que é a igreja, para o bom funcionamento, mostrando a identidade, a vida e a missão dessa igreja. E essa unidade ela é alcançada quando os membros respeitam e obedecem o comando da cabeça da igreja, que é Cristo, e ele incorpora assim valores e atitudes, né, para cada membro, fornecidos para que possam viver e agir perfeitamente em unidade. O que nós temos que saber é que todos os membros desse corpo de Cristo são muito importantes, e que hoje às vezes a valorização de alguns membros, algumas posições de liderança, às vezes são valorizados mais do que necessário, e até atrapalham o bom funcionamento da igreja, onde cada função ela é primordial para o funcionamento da igreja. E a própria Bíblia nos diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17. Nunca a igreja deve desprezar outros cristãos, porque cada um faz parte do corpo de Cristo e reflete um pouco da glória de Deus. E nós precisamos, né, um dos outros, né, nesta caminhada para as mações celestiais, onde o próprio apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 21 e 23. Viver para Cristo, né, e espalhar o evangelho pelo mundo é um trabalho que deve ser unido para alcançar sucesso e que possa ser efetivo. Jesus, ele é o líder supremo da igreja. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei, que tem total autoridade, né, de intervir, às vezes, quando um membro não está trabalhando direito para o bom funcionamento da igreja. E Cristo, como cabeça, ele domina o resto do corpo e decide o que deve ser feito. Da mesma forma, nossas vidas devem ser guiadas por ele, Jesus, que é o cabeça da igreja. E Jesus nos diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como cabeça da igreja, Jesus está falando que a salvação só vem por ele, Jesus. E se alguém quer uma intercessão ao Pai, é somente através dele, Jesus. Não existe outro meio. E o estudo diário da lição dessa semana baseia-se em 3 temas importantes que está no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. E o primeiro tema que nós vemos, nós verificaremos que a unidade na igreja ela é essencial para a sua identidade, vida, missão
e nós saberemos o porquê disso. O segundo ponto é que nós aprenderemos que a unidade na igreja só é alcançado quando nós fazemos, a nossa dependência da Trindade, das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que é justamente a Trindade que nos fornece valores, para que nós possamos viver em unidade. O terceiro ponto é que nós observaremos que os dons espirituais dados por Deus é muito importante para o desenvolvimento da igreja. E que nós temos que utilizar esses dons e talentos para que a igreja funcione bem. E nós saberemos assim como nós devemos desenvolver esses dons. Durante a semana estudaremos sobre isso. E nós veremos também, nessa semana, que o apóstolo Paulo encorajou os crentes de Éfeso a manterem a unidade na igreja e mostrou como nós devemos agir. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 16. Verificaremos também durante essa semana que o apóstolo Paulo nos apresenta a sua carta aos Efésios, e ali ele apresenta 7 elementos importantes para a união da igreja. Mas que elementos são esses? Saberemos durante estudos diários. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele descreve qual era a sua preocupação com os crentes de Éfeso e qual era o seu objetivo para esses cristãos, para que eles pudessem se preparar melhor para eles receberem o Espírito Santo. E nós saberemos como. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 10, onde nós estudaremos a semana. O apóstolo Paulo, baseado no Salmo 68, versículo 18, ele descreveu o Jesus ressuscitado e exaltado, que lá do alto dos céus, ele concede dons e talentos para cada pessoa que busca desenvolver esses dons, onde essa pessoa quer saber que dons que ela possui, e Deus realmente trabalha. Mas para que propósito esses dons e talentos? Saberemos durante essa semana, que está lá em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. O apóstolo Paulo, ele menciona em sua epístola, na sua carta aos Efésios, que existia um perigo a todos os crentes nessa caminhada cristã. E para isto era bastante necessário a maturidade cristã. Mas qual era esse perigo? Como se preparar? Nós veremos em estudos diários durante esta semana. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, tem buscado as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a entender melhor capítulos e versículos das Sagradas Escrituras, como esse de Efésios 4. Entenderá a importância desse corpo que é a igreja de Cristo, onde ele é o cabeça. E que a unidade é muito importante entre os membros da igreja. E você passa a ser uma pessoa sábia, porque você passa a ter entendimento sobre isso. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais.
um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, não terá mais dificuldades, um lugar de paz. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.